O rádio desperta a curiosidade de você que está aí do outro lado acompanhando o seu programa favorito. Por isso, a gente do PS Notícias veio saber quem é que está por trás da voz que você acompanha durante a manhã, durante a tarde, durante a noite e até mesmo durante a madrugada. Vem com a gente! Então, na verdade, não foi nem eu que escolhi o jornalismo. Parece muito clichê essa frase, assim, mas foi o jornalismo que me escolheu e foi muito de surpresa, assim. Eu estudava em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo, morei minha vida toda lá. E precisei morar aqui em Salvador, voltar, né? Que eu nasci aqui, em Salvador, e precisei voltar para Salvador. E lá eu já fazia faculdade, eu já fazia publicidade e propaganda. E quando eu cheguei aqui... Não, minto, eu fazia comunicação social, né, e ainda não tinha escolhido minha habilitação, que eu ia fazer, porque lá é um pouco diferente das faculdades daqui. Aí quando eu cheguei aqui em Salvador, no mês de julho, assim, não queria estar morando aqui, foi uma confusão na minha vida. E as únicas faculdades que tinham aqui com vagas no mês de julho era no curso de jornalismo e o outro de publicidade e propaganda. Como eu já tinha feito curso técnico em publicidade, eu falei, não vou fazer um curso técnico ou uma faculdade de publicidade e propaganda. Eu falei, vou fazer jornalismo. E eu não gostava de jornalismo. Na verdade, eu não gostava das pessoas que faziam jornalismo na época da faculdade. Como surgiu essa oportunidade? Eu falei, olha, vou fazer. Já estava na metade do curso, né? Eu falei, vou fazer. Se eu não gostar de jornalismo, eu faço uma outra faculdade depois. E, de fato, o início da faculdade aqui, eu não me adaptei. E também foram várias adaptações, assim. De um lugar novo, eu tinha 20 anos quando eu vim pra cá, então de um lugar novo, de pessoas novas, de uma vida completamente nova e de uma faculdade nova, né? Então foi bem complicado pra mim esse início. E aí, exatamente no final do curso, no 7º semestre, é que eu tive uma disciplina com Jefferson Beltrão, na época, grande jornalista. Eu tive uma disciplina com Jefferson Beltrão, que aí eu comecei a falar, poxa, eu achei bacana. Então eu me apaixonei mesmo por jornalismo no final da faculdade. Quando eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo, quando eu conheci, né, Jefferson Beltrão, que na época era meu professor, eu comecei a querer fazer TV. Rádio nunca foi um pensamento mesmo. Sempre quis fazer TV, comecei, né, a pensar em querer fazer TV. Minha mãe sonhava aquela coisa da minha filha. Eu falei, minha mãe, calma, não é bem assim. E aí, queria muito fazer TV, tanto é que o meu TCC da faculdade foi um programa de TV, então queria muito TV, assim. Mas acabou que eu não fiz TV, não pensava em fazer rádio, nunca pensei. E aí, depois, com o tempo já na profissão, eu fui para a redação de site, passei por redação de jornal impresso, e o rádio nunca foi uma opção mesmo, sabe? Então, meu foco ali era TV. Mas fui fazer diversas outras coisas. Fiz assessoria, fiz redação, e o rádio ficou ali, sabe? Um pouquinho esquecido. E só em 2020, depois que eu resolvi mudar completamente minha vida profissional, tomar algumas decisões da minha vida, que foi um pouco dar um passo para trás, mas foi necessário dar um passo para trás para que hoje eu tivesse estar onde eu estou. Então eu precisei tomar uma decisão que foi muito complicada na minha vida naquele momento, e foi aí que o rádio surgiu. Foi aí que veio o convite para fazer rádio, e que aí é uma outra coisa que só quem faz rádio é que sabe a paixão que é. A Salvador FM, ela é um espaço que te dá várias possibilidades e te dá uma liberdade muito grande, assim. E eu tive essa sorte, né? Tive essa sorte de vir para cá a convite, né, do próprio dono da rádio, de Diogo Medrado. E logo no início a gente já começou, eu vim para fazer um programa factual, eram 3 horas ao vivo, só notícias e participação de ouvinte. Então ali foi onde eu não tinha experiência de rádio, eu só tinha feito algumas participações em rádio. Então ali foi realmente a grande experiência da minha vida, né? Eu trabalhei com
grandes jornalistas também, dividi a bancada com grandes jornalistas. Então foi a grande experiência da minha vida. 3 horas ao vivo mesmo, em um dos programas que era de maior audiência do Rádio Baiano, que era o Ligação Direta, né? Então eu fiz pouco tempo, inclusive, a gente fez uns 4 meses, 3 horas. Depois a gente mudou para um programa de 2 horas, e aí eu fiquei 1 ano e 7 meses vivendo o Ligação Direta mesmo, factualzão, entrada de ouvintes, assim, ainda era por ligação, não era muito por WhatsApp, então você não sabia o que vinha na linha, né? Passamos alguns perrengues, mas era muito gostoso, era muito divertido, assim. E depois saí desse factualzão mesmo e fui para um programa político, que foi em ano eleitoral. Foi um outro projeto que eu criei também aqui na Salvador FM, que foi o Fora do Plenário, que era um podcast. Então eu fazia com a minha equipe de jornalismo, era um podcast, e o podcast bombou tanto, foi tão falado no meio político, que a direção resolveu trazer para a grade mesmo, para o DAIO. E também foi muito bom ter essa experiência. Foi um dos poucos programas do Rádio Baiano que era 100% político. Geralmente se tem uma mistura, né, de político com factual, mas o Fora do Plenário era 100% político. Ficou um formato muito bacana. E a gente também ficou quase 1 ano, um pouco mais de 1 ano também com Fora do Plenário. E agora eu volto também pro Toda Hora, que também é um programa factual, de notícias, mas também de variedades. Então são 3 projetos diferentes e que sempre te faz se desafiar, sabe? Eu acho isso muito interessante dentro da Salvador FM, porque te faz... te dá a oportunidade de se desafiar e tá sempre se renovando, né? Acho que isso é importante dentro do jornalismo e dentro da nossa profissão. Olha, dentro do rádio e dentro da Salvador FM, inclusive voltando a Salvador, que é meu grande espaço, né, que eu tive, a grande experiência da minha vida, você começa a conviver com pessoas que são, né, seus ídolos. E tem 2 pessoas que eu sempre gostei muito, desde que eu cheguei aqui, inclusive, e essas 2 pessoas sabem, porque eu já contei essas histórias para eles, que é Jefinho, né, que é a grande voz do Rádio Baiano, e Léo Sampaio, que conheci na TV e que hoje está aqui comigo no rádio. E Léo Sampaio tem uma história muito interessante com ele, porque logo que eu vim morar aqui em Salvador, e como eu falei, não me adaptei, né, foi bem difícil para mim, assim, entrei num estado depressivo, e foi justamente assistindo o Léo Sampaio, eu fico até arrepiada, foi assistindo o Léo Sampaio que eu comecei a enxergar a vida aqui diferente, sabe? E quando eu contei isso pra ele, a gente acabou se emocionando, chorando, enfim, ele é muito especial na minha vida. Então é uma pessoa que eu acompanhei sempre, desde que eu cheguei aqui. E Jefinho, minha gente, Jefinho que é essa figura que a gente já conhece, que é uma pessoa de coração enorme, e ele é exatamente aquilo que ele passa no rádio. Então conviver com essas pessoas, assim, pra mim é sensacional. Uau! Acima de tudo, né, uma mulher que batalha por seus objetivos, uma mãe de 2 filhos, de 2 meninos, que tenta sempre dar o melhor para eles e se dividir, sabe? Eu acho que o maior desafio para mim, na minha vida profissional, é justamente fazer esse equilíbrio, sabe? Da maternidade com o sonho da minha vida, que é a minha vida profissional, o que eu faço hoje. Então é um grande desafio e é uma grande batalha mesmo. É cada dia, sabe? Vivendo um dia assim após o outro e tentando dar o melhor. Mas eu sou muito alegre também, gente. Eu sou muito divertida. Quem me conhece aqui nos bastidores sabe. A gente passa um dia rindo, brincando, porque a gente precisa de leveza, né? A gente trata de tantas notícias pesadas, principalmente. A gente fala muito sobre
violência, sobre morte, feminicídios, enfim. A gente traz assuntos tão pesados, a gente precisa viver essa vida, ter um momento de trabalho também um pouco mais tranquilo. Então, eu brinco também, eu me divirto, dou risada, brinco com todo mundo, e a gente precisa dessa leveza também. Então, eu me definiria assim, uma mulher batalhadora que quer muito conquistar seus objetivos e tá aqui nesse equilíbrio, tentando equilibrar a vida profissional com a maternidade, mas eu acredito que eu tô conseguindo, né? Pelo menos o meu coração fica mais calmo, pensando assim.